boa noite. Boa noite. O CENIPA conclui a investigação sobre o acidente que matou Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O relatório descarta a falha mecânica do avião. E considera que o julgamento do piloto na aproximação para o pouso foi inadequado. A Polícia Federal identifica depósitos suspeitos na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Macapá enfrenta emergência num surto de síndromes gripais e respiratórias. A Organização Mundial da Saúde desaconselha o uso prolongado de adoçantes em dietas de controle de peso. A Argentina anuncia medidas para combater a inflação e recuperar as reservas de dólares. O MP de Goiás encontra indícios de que um jogador recebia um valor mensal para aliciar colegas para um esquema ilegal de apostas. Um mausoléu onde o corpo de Pelé foi enterrado é aberto ao público. O Jornal Nacional está começando. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu a apuração sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. O relatório do CENIPA apontou que não houve falha ou mau funcionamento do avião bimotor e nem alterações de ordem médica e psicológica que pudesse afetar o desempenho dos pilotos no voo. No entanto, o documento aponta que na aproximação para pouso houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave. O julgamento de pilotagem está muito relacionado com a ação da tripulação em relação ao voo, no caso ali os pilotos. Né? Ele tem algumas ações que ele precisa tomar ali, e isso é feito através do julgamento próprio dele, de acordo com a experiência, com os treinamentos e tudo. O objetivo do relatório do CENIPA não é de apontar culpados, mas elaborar as hipóteses para entender as circunstâncias do que aconteceu e evitar outros acidentes. A investigação da aeronáutica foi concluída 1 ano e meio depois do acidente. Em relação ao aeródromo, onde o avião que levava a cantora Marília Mendonça pousaria, os técnicos da Força Aérea recomendaram a instalação de sinalizadores na linha de distribuição de energia para aumentar a segurança. O acidente foi no dia 5 de novembro de 2021. Marília Mendonça saiu de Goiânia para 2 shows no interior de Minas Gerais, nas cidades de Ouro Branco e Caratinga, onde o avião iria pousar. Mas o avião de pequeno porte atingiu uma linha de distribuição a quase 5 quilômetros da pista e caiu em uma região de cachoeira. Era um avião bimotor, modelo C-90 King Air, fabricado pela empresa norte-americana Beechcraft em 1984, e que pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação, estava com a documentação em dia. Todos os ocupantes do avião morreram por politraumatismos graves. Além de Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarcísio Viana. A Polícia Civil de Minas Gerais também investigou o caso e informou, em novembro do ano passado, que o piloto não realizou a manobra padrão no momento do pouso, no aeródromo de Caratinga. Isso fez com que o avião saísse da rota prevista, atingindo a linha de distribuição. A hipótese de o piloto ter sofrido um mal súbito já havia sido descartada pelos investigadores, assim como a possibilidade dele não ter visto as torres de energia. O CENIPA apresentou o relatório para representantes das famílias das 5 vítimas. O advogado Robson Cunha diz que a mãe de Marília Mendonça espera que essa análise evite novas tragédias. A intenção da dona Ruth e dos familiares não é apontar culpados. O objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. O caso das brasileiras que ficaram presas na Alemanha porque traficantes de drogas trocaram a etiqueta da bagagem delas levou a uma mudança de procedimentos na área interna do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A novidade vai vigorar a partir do mês que vem. As áreas por onde circulam as milhares de bagagens e mercadorias que passam diariamente pelo maior aeroporto do país sempre foram motivo de preocupação para as autoridades. Mas nos últimos 2 anos e meio, isso se intensificou. Nesse período, a Polícia Federal prendeu mais de 100 funcionários terceirizados que trabalhavam aqui, a maioria por tráfico de drogas. Eles aliciam o pessoal assim que eles são contratados,
E muitas vezes eles já são aliciados antes da contratação. Tem casos de que um funcionário, já que faz parte da organização, acaba indicando como um colega, um amigo, alguém que depois a gente descobre que ele também está traficando. Um desses casos aconteceu em março. 2 brasileiras de Goiânia, que fizeram conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo, foram presas na Alemanha depois que um funcionário colocou as etiquetas de identificação da bagagem delas em 2 malas carregadas com... Cátia na Bahia e Jeane Paulini passaram mais de 1 mês na cadeia, até que a justiça alemã reconheceu as provas enviadas pelo governo brasileiro de que elas eram inocentes. Esse fato foi péssimo, foi para a imagem do país, principalmente para as 2 brasileiras, foi muito ruim, mas trouxe uma facilidade do entendimento que a gente precisa ser mais assertivo nas ações. Mês que vem, o uso de telefone celular por funcionários em pontos mais sensíveis do terminal de cargas será proibido. Aqui é a área sensível. Aqui nós precisamos garantir que nenhuma informação saia desse ambiente. Nas áreas restritas do terminal de passageiros e no pátio dos aviões, 2 locais de fluxo de bagagens, só poderão ser utilizados aparelhos autorizados pelas empresas. Eles não podem ser usados para fins pessoais e o registro de fotos e vídeos deverá ser bloqueado. Essa é uma área também muito importante de segurança para o aeroporto e para que se garanta a integridade da mala do viajante, é importante aqui que se restrinja a captação de imagens e a comunicação entre as pessoas que aqui trabalham. Mesmo num lugar vigiado por mais de 2.500 câmeras, ainda existem pontos cegos. Num documento encaminhado na semana passada ao Ministério Público, a Receita e a administração do aeroporto, a Polícia Federal apontou uma série de falhas no monitoramento do terminal e recomendou a instalação imediata de mais câmeras. O procurador da República, Guilherme Gopfert, acompanha as discussões sobre a segurança do aeroporto e quer que a concessionária que administra o terminal se comprometa a fazer esse e outros ajustes o quanto antes, para que o drama das brasileiras presas injustamente na Alemanha não volte a acontecer. Se teve essa falha, o que a MPF faz? Chama a Polícia Federal, chama a Receita Federal, chama a concessionária, todos os órgãos envolvidos e cobrar a responsabilidade de cada um. O que a gente busca aqui? Que esse sofrimento que foi passado, que essa situação, essa tragédia que foi vivida por essas brasileiras, elas valham para que tragédias como essa não mais se repitam. A polícia do Pará está investigando a tentativa de assassinato de um líder indígena. O cacique Lúcio Tembé foi baleado no rosto na madrugada de domingo, quando seguia para a aldeia no município de Tomé-Açu. Ele vai ser operado para retirar uma bala na cabeça. O Ministério Público Federal convocou uma reunião de emergência com órgãos públicos. A Secretaria de Segurança Pública do Pará foi operado para retirar uma bala alojada. O Ministério Público Federal convocou uma reunião de emergência com órgãos públicos. A Secretaria de Segurança Pública do Pará declarou que está trabalhando para identificar os responsáveis pela tentativa de... A chuva do fim de semana em Salvador provocou destruição. Um deslizamento soterrou parte de uma casa na periferia. Bombeiros resgataram os 3 moradores. A água também invadiu um abrigo com 50 animais que foram transferidos. Em 24 horas, a Defesa Civil registrou mais de 120 ocorrências. A Eliana Marques vai contar para a gente como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e também para você. Amanhã tem previsão de mais chuva em Salvador e a cidade já acumulou 215 milímetros nesse mês, 71% da média de maio. Também tem possibilidade de chover forte em Teresina e São Luís, com 34 e 30 graus. Outras áreas com risco de temporal são o norte do Pará, Amapá, Roraima e o norte do Amazonas, incluindo Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém, com 29, 30, 31 e 32 graus. No sudeste
Nordeste, a Marinha diz que as ondas podem chegar aos 3 metros a partir de amanhã à noite, no trecho de Linhares, no Espírito Santo, a Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Na capital paulista, o que chama a atenção é a manhã bem fria, com 11 graus, contrastando com o calor durante o dia, de 25. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, a terça-feira também começa com temperaturas baixas. Depois esquenta. Faz 26 graus em BH e 28 no Rio. E tem município da região que vai amanhecer com 4 graus ou menos. Aí pode ter geada no sul de Minas Gerais. A mesma condição em Santa Catarina, nessa faixa que se estende até a divisa com o Rio Grande do Sul e Paraná. Em Curitiba, os termômetros vão oscilar de 7 até 23 graus. O pessoal de lá também vai precisar tanto do casaco pesado quanto da roupa mais leve. Em Porto Alegre e Florianópolis, a mesma coisa. Variação de 12 a 24 graus na capital gaúcha e de 14 a 26 em Floripa. Goiânia deve ser a capital que mais vai exigir da saúde dos moradores. Vai do frio para o bem quente, considerando os 14 graus de manhã e os 30 à tarde. Amplitude térmica de 16 graus também em Cuiabá. Só que os termômetros partem dos 18 graus, ou seja, uma madrugada mais amena. E lá para as 3 da tarde, calorão de 34 graus. Em Brasília e Campo Grande, mínimas de 15 e 14 e máximas de 29 graus. Quase todo o centro-oeste, sudeste e sul com sol. Também grande parte de Rondônia e do Acre e um pouco do sertão nordestino. E nessa semana, a chuva ainda vai persistir no norte e em parte do nordeste. O ar seco na maior parte do país. E as madrugadas vão continuar frias no centro-sul do Brasil. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã. O Amapá está enfrentando um surto de síndromes gripais e respiratórias. O Hospital da Criança e do Adolescente, única unidade pública que atende crianças com casos graves no estado, está com todos os leitos lotados. O neto da Rosenilda está doente desde a semana passada. Eles dão medicação, furo ele e não estou vendo resolver nada. E aí o médico disse que tem que esperar a reação do remédio. Até que ponto eles querem esperar? Que reação é essa? São 155 crianças internadas e 22 na UTI. Segundo o governo do Amapá, o número de casos aumentou em mais de 300% e o de internações dobrou de janeiro até a primeira semana de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nós estamos tomando todas as medidas, como reforçar as escalas de plantão, reforçar as equipes, correndo com essa obra aqui para oferecer mais 94 leitos. Abrimos 30 leitos de hospital privado para socorrer a superlotação do PAI e do HCA, reforçando medicamentos, enfim, tudo que é necessário. Porém, o que vai resolver mesmo vai ser a vacinação. A Prefeitura de Macapá colocou postos de vacinação itinerantes e a procura foi grande. O Ezequias levou o filho para vacinar. É uma preocupação muito grande com a criança, né? Porque principalmente uma criança de 6 meses, a gente sente o dobro de preocupação com ela. Desde sábado, quando foi decretada a situação de emergência na saúde pública do Amapá, 3 crianças morreram, entre elas uma criança indígena. Ela morava no município de Pedra Branca do Amapari, região oeste do estado. A terceira morte foi confirmada hoje. Era uma criança de apenas 1 mês de idade que morava no município de Tartarugalzinho, também região oeste do estado. O governo do Amapá afirmou que o surto está sendo provocado por um vírus chamado sincicial, responsável por mais da metade das internações, e que a maioria das crianças em estado grave não se vacinou contra a Covid e nem contra a gripe. A Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde disse que vai enviar 12 profissionais para reforçar os hospitais no Amapá. E olha só, começou hoje a ampliação da campanha da vacinação contra a gripe no Brasil todo. Gisélia e José Ricardo não deixaram para amanhã. A gente veio aqui tomar a vacina da gripe porque a ciência manda que a gente tome, né? Então a gente obedece fielmente e agora a gente está mais protegido, graças a Deus. Eu espero que todo mundo tome também, né? A liberação da vacina contra o vírus da gripe influenza veio antes do previsto por conta da baixa procura dos grupos prioritários e estoque alto de imunizantes. Qualquer um com mais de 6 meses pode se vacinar.
O Ministério da Saúde espera, com isso, ampliar a campanha em defesa da vacinação e reduzir os riscos de doenças respiratórias provocadas pela gripe. O número de vacinados nos grupos prioritários, mais vulneráveis, está abaixo do esperado. A meta do governo é imunizar 90% desse grupo, que soma quase 82 milhões de pessoas. Mas desde o início da campanha, em abril, apenas 31% do público-alvo se vacinaram. O índice é ainda mais baixo entre os indígenas. Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus da gripe, levou à morte de 253 pessoas de janeiro até o início deste mês. Com esse quadro e a chegada do inverno, quando as temperaturas mais baixas e a maior aglomeração facilitam o surgimento de infecções oportunistas, a vacinação é a melhor resposta. Todos nós temos que imunizar, porque faz bem tanto para a gente quanto para todas as pessoas próximas. É um dever de cada cidadão. A Organização Mundial da Saúde desaconselhou o uso prolongado de adoçantes em dietas de controle de peso. A posição da OMS veio num documento com 90 páginas. A Agência da ONU para a Saúde decidiu emitir a recomendação com base nos estudos feitos até agora. Segundo o documento, a revisão sistemática dessas evidências não encontrou benefício a longo prazo para a redução da gordura corporal, nem em adultos, nem em crianças. O documento cita ainda potenciais efeitos indesejados do uso prolongado de adoçantes na forma de aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Os adoçantes mais comuns citados pela OMS no estudo são acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e derivados de estévia. Os adoçantes feitos de açúcar de baixa caloria e álcool de açúcar, como eritritol e xilitol, não fizeram parte dos estudos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde contra o uso de adoçantes sem açúcar vale para crianças e adultos, incluindo mulheres grávidas e que amamentam. Só não vale para pessoas com quadro pré-existente de diabetes. A diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Maria Edna de Mello, explicou que não é para substituir o adoçante por açúcar e que a diretriz busca orientar os governos para uma alimentação mais saudável. É muito para que os governos, eles se organizem, no sentido de não ter a introdução dos adoçantes como parte de uma alimentação para o controle do peso, porque a recomendação da Organização Mundial da Saúde é para que as pessoas elas tenham uma alimentação mais saudável. Ela também tranquilizou a população, afirmando que a orientação não é motivo para pânico e que o importante é conversar com um médico. Cada pessoa, que usa adoçante por orientação do seu nutricionista ou do seu médico, procure-o para fazer a discussão. Não precisa, alarme, a gente tem que ter muita cautela na hora que a gente vai recomendar e também deixar de recomendar qualquer produto para os pacientes. A seguir, um segundo turno de votação vai decidir se o presidente da Turquia, desde 2014, terá mais 5 anos de mandato. A Argentina adota medidas para combater a inflação e recuperar as reservas de dólares. A China condenou à prisão perpétua por espionagem um cidadão americano de 78 anos que tem residência em Hong Kong. O Departamento de Estado americano não deu detalhes sobre esse caso. Declarou apenas que trabalha para dar toda a assistência necessária a cidadãos americanos presos no exterior. O presidente ucraniano se encontrou hoje com o primeiro-ministro britânico no Reino Unido. Rishi Sunak prometeu enviar à Ucrânia mais centenas de drones e mísseis de defesa antiaérea. Volodymyr Zelensky agradeceu a ajuda militar que tem recebido e pediu que o Ocidente mande mais aviões de combate para Kiev. O governo da Rússia declarou que vê de forma extremamente negativa o apoio militar britânico, mas que isso não vai mudar o curso da guerra.
A eleição presidencial na Turquia vai ser decidida num segundo turno inédito na história do país. O atual presidente Recep Tayyip Erdogan teve um desempenho mais forte do que o esperado, com 49,51% dos votos, o que pode dar a ele uma boa vantagem na disputa. O partido dele também levou a maioria das cadeiras no parlamento. O candidato da oposição, Kemal Kılıçdaroğlu, que liderava algumas pesquisas, obteve 44,89% dos votos. O sonho da oposição de conquistar uma vitória histórica no primeiro turno contra o homem que há 20 anos está no poder não se realizou. Mas Kemal Kılıçdaroğlu, que representa uma aliança de oposição de 6 partidos, alcançou um resultado considerado sem precedentes na história recente da Turquia. Metrópoles como a capital, Ankara, e Istambul, Izmir, na costa oeste, e o leste, com a maioria curda, votaram majoritariamente na oposição. O centro do país, o coração conservador da Anatólia, defende Erdogan. A direita religiosa, que representa mais da metade da sociedade turca, se reconhece em Erdogan, que tem nas mãos a maioria dos órgãos de imprensa do país. Erdogan, 69 anos, sobreviveu a uma tentativa em 2016 e assumiu o controle severo das instituições da Turquia, afastando críticos e liberais. O seu principal adversário, Kılıçdaroğlu, fez campanha prometendo reviver a democracia turca e se reaproximar do Ocidente, que mantém uma relação conturbada com Erdogan. Um país dividido de 85 milhões de habitantes, que já enfrenta uma inflação crescente, agora vai viver 2 semanas de nova campanha que podem abalar ainda mais a economia. Os analistas esperam oscilações na moeda local e no mercado de ações. Membro da OTAN, a Turquia ocupa uma posição importante e muito estratégica na aliança militar, pela sua peculiaridade geográfica. O país fica na fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Uma pequena parte do seu território está na Europa e grande parte na Ásia. Os resultados das eleições ali interessam ao mundo. Os ultranacionalistas, que obtiveram mais de 5% dos votos na aliança da oposição, poderão definir o segundo turno das eleições na Turquia. Vão fazer exigências e ainda não declararam de que lado estarão. Começou a valer hoje o pacote de medidas do governo da Argentina para combater a inflação e recuperar reservas de dólares. As reservas internacionais do Banco Central argentino estão no nível mais baixo desde outubro de 2016, 33,7 bilhões de dólares. Mas algumas consultorias afirmam que a reserva líquida já estaria em saldo negativo. A inflação no mês de abril foi de 8,4% e a alta acumulada em 12 meses está em 108,8%. Com o índice na casa dos 3 dígitos, os salários vão perdendo poder de compra diariamente. Por isso, esse argentino diz que parou de sair uma vez por mês para comer fora, que não tira férias há 4 anos e que precisou vender o carro. A principal medida foi anunciada pelo Banco Central argentino, o aumento da taxa de juros de 91% para 97%, na tentativa de tornar os investimentos em pesos mais atraentes para os argentinos deixarem o dinheiro parado no banco e, assim, diminuir a corrida por dólares e as pressões cambiais. Na última semana de abril, o dólar blue, como é chamada a cotação paralela na Argentina, chegou a ser vendido por 500 pesos, valor recorde. Nesta segunda-feira, a cotação do blue fechou em 483, enquanto a do dólar oficial em 240. Em 2023, o dólar oficial acumula uma alta de 29,9%, enquanto o paralelo de 40,4%. Sem dólares à disposição, a economia argentina, que cresceu mais de 5% em 2022, deve crescer apenas 0,2% este ano, segundo o FMI.
A escassez de dólares também é consequência da pior seca dos últimos 60 anos. A seca basicamente comeu uns 15 bilhões de dólares, explica o economista Hernan Letcher. Ele completa dizendo que é praticamente todo o saldo da balança comercial e que era evidente que haveria uma falta de dólares este ano. Era óbvio que ia suceder. Com as reservas em baixa, a Argentina fechou um acordo com a China que permite o uso do yuan, moeda chinesa, em transações internacionais entre os dois países. Além disso, o ministro da Economia, Sérgio Massa, negocia para que o FMI adiante as remessas de dólares previstas para o fim do ano. Em meio à crise econômica, o governo ainda não definiu quem será o candidato à presidência na eleição em outubro. A seguir, a Polícia Federal identifica depósitos suspeitos em dinheiro na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou no celular do então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mensagens sobre pagamentos e depósitos em dinheiro em favor da ex-primeira-dama Michele e de parentes dela. Há também provas de que um dos responsáveis por esses pagamentos recebeu dinheiro de uma empresa que tinha contrato com o governo federal. As informações foram reveladas pelo site UOL e confirmadas pela TV Globo. A investigação começou em 2021, depois da quebra de sigilo de mensagens do tenente-coronel Mauro Cid, no inquérito que apura vazamento de dados sigilosos pelo ex-presidente Bolsonaro para atacar o sistema eleitoral. Ao analisar os dados, a Polícia Federal encontrou recibos de depósitos enviados em um grupo de aplicativo de mensagens usado por que os pagamentos eram feitos sempre da mesma forma, em dinheiro vivo e de forma fracionada. Essa prática, de acordo com a PF, dificulta a identificação de quem repassou o dinheiro. A PF encontrou 6 comprovantes de depósitos de Mauro Cid para Michele Bolsonaro de março a maio de 2021, um total de R$ 8.600. Numa outra troca de mensagens, Gisele da Silva, que era assessora da então primeira-dama, pediu em nome de Michele que Mauro Cid fizesse pagamentos mensais a Rosimere Cardoso Cordeiro. Segundo a Polícia Federal, Rosimere emitiu um cartão de crédito adicional em nome de Michele, e os gastos eram pagos com depósitos em dinheiro da Ajudância de Ordens da Presidência. A PF também localizou 45 depósitos dos ajudantes nas contas de Maria Helena Braga, tia de Michele, entre 2019 e maio de 2022. Segundo a polícia, ela recebeu mensalmente R$ 2.840, que somaram pouco mais de 80 mil. A PF ainda encontrou o boleto de uma despesa médica de Maria Helena no valor de R$ 950. O documento foi enviado por assessoras da ex-primeira-dama para o grupo de ajudantes de ordem e provocou um alerta de Mauro Cid. Segundo a PF, Mauro Cid encaminha orientação do excelentíssimo senhor presidente da República no sentido do pagamento do boleto ser feito em dinheiro, para evitar interpretações equivocadas. A PF afirma que Mauro Cid, na condição de ajudante de ordens da Presidência da República, pessoalmente ou por intermédio de servidores da Ajudância de Ordens, desviou ou concorreu para desviar dinheiro público oriundo de suprimento de fundos do governo federal, em valor total ainda a ser apurado, destinado originalmente ao atendimento de despesas da Presidência da República. A PF investiga se as contas foram pagas com dinheiro do chamado suprimento de fundos, que é uma autorização para gastos mais urgentes do Palácio do Planalto. Nessa modalidade, o saque espécie é exceção, precisa ser justificado e só pode ser usado para atender ao interesse público, ou seja, não poderia pagar despesas pessoais de Michele ou de parentes. Com base nas apurações, a PF pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo de mais 7 pessoas. Ao autorizar, o ministro Alexandre de Moraes considerou ver fortes indícios de desvio de dinheiro público da presidência. As novas quebras levaram a Polícia Federal a mais um personagem e uma empresa. A PF afirmou que o segundo sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhava na Ajudância de Ordens da Presidência da República, recebeu repasses da empresa Madeireira Cedro do Líbano e seus sócios. A PF identificou depósitos de ao menos R$ 25 mil na conta do sargento.
A empresa tinha contratos no governo Bolsonaro com a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. A PF afirma que chama atenção é a movimentação de recursos entre Dos Reis e várias empresas, em especial a Cedro do Líbano. Os levantamentos realizados até o presente momento não permitiram identificar qualquer vínculo formal ou informal entre Luiz Marcos dos Reis e familiares e a referida empresa, que justificassem a movimentação financeira identificada. Outro dado relevante é o fato da empresa Cedro do Líbano participar de licitações do governo federal que tenham como objeto bens diversos de sua atividade primária, que é a comercialização de madeiras. Depois que o dinheiro caía na conta, o sargento sacava as notas em um caixa eletrônico. Ao todo, ele fez 3 depósitos para pagar gastos do cartão de crédito de Michele, além de 12 depósitos em dinheiro na conta da tia. Mauro Cid e Luiz Marcos dos Reis estão presos desde o início do mês por conta de outro caso, que investiga a falsificação de comprovantes de vacinação de Bolsonaro e da filha do ex-presidente. Os indícios surgiram também a partir da quebra de sigilo das mensagens de Cid. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que todas as despesas do dia a dia da família foram pagas com recursos próprios, que os depósitos na conta da tia de Michele, Maria Helena Braga, eram para pagar o trabalho dela como babá da filha mais nova do casal. E que, desde 2011, a ex-primeira-dama usava o cartão adicional da amiga, Rosimere Cardoso Cordeiro, para pequenas compras e fazia o pagamento dessas despesas mês a mês. A assessoria de Michele Bolsonaro não quis comentar o caso. A defesa de Mauro Cid afirmou que, por respeito ao Supremo Tribunal Federal, só vai se manifestar nos autos do processo. Nós não conseguimos contato com o segundo sargento Luiz Marcos dos Reis, Maria Helena Braga, Rosimere Cordeiro, nem com a empresa Cedro do Líbano. A Codevasf afirmou que a contratação da empresa Cedro do Líbano foi feita por pregão eletrônico do tipo menor preço, que todos os bens adquiridos foram entregues e que desconhece relações entre sócios da empresa e seus parentes com terceiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a analisar os dados dos celulares de pessoas presas em flagrante por terem participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ministro atendeu ao pedido dos investigadores. Eles consideraram o material útil para a análise das ações penais a serem abertas contra o grupo e para outras investigações sobre financiadores, incitadores e mesmo possíveis autoridades. A Controladoria Geral da União identificou pagamentos indevidos do Auxílio Brasil num valor total de quase 4 bilhões de reais. De janeiro a outubro do ano passado, em média, 800 mil famílias receberam mensalmente o benefício, mesmo sem ter direito, principalmente por estarem acima do limite de renda do programa. A auditoria suspeita que falhas na atualização do Cadastro Único do Governo Federal estejam entre as causas. A seguir, o MP de Goiás encontra indícios de que um jogador recebia um valor mensal para aliciar colegas para um esquema ilegal de apostas. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, revogou a suspensão do piso salarial da enfermagem. Assim, o pagamento está liberado. No caso de estados e municípios, essa remuneração deve ser feita dentro dos limites da verba repassada pela União. Já no caso do setor privado, o ministro previu a possibilidade de negociação coletiva, mantendo suspenso o trecho da lei que impedia o acordo entre patrões e empregados. O Congresso Nacional aprovou o piso da enfermagem no ano passado. A decisão do ministro Barroso ocorre após a sanção da lei que permitiu ao governo federal transferir mais de 7 bilhões para que estados e municípios paguem o novo valor aos profissionais. E vai ser analisada pelos demais ministros no plenário virtual, numa sessão que começa no dia 19 de maio. O deputado relator da proposta do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, do Progressista, está reunido nesse momento com o presidente da Casa, Arthur Lira, também do Progressistas, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com líderes de partidos. Cajado está apresentando o parecer dele sobre o projeto.
A proposta do novo marco fiscal foi encaminhada ao Congresso em abril. A meta é zerar o rombo das contas públicas no ano que vem. O novo arcabouço também prevê regras para o crescimento dos gastos. Foram prorrogadas até quinta-feira as inscrições para a 20ª edição do Prêmio Inovare, que reconhece contribuições para aprimorar a justiça brasileira. Em 6 anos, o programa Adote um Boa Noite já conseguiu mais de 70 adoções definitivas de crianças com mais de 8 anos ou com deficiência. O autor da iniciativa, o juiz Iberê Dias, ganhou o Prêmio Inovare em 2018. No ano seguinte, ele foi premiado com um outro projeto que encaminha para o mercado de trabalho jovens que vivem em casas de acolhimento. As iniciativas que são premiadas no Inovare são iniciativas que são normalmente replicáveis. Aliás, esse é um dos requisitos que contam pontos na avaliação dos jurados, né? A possibilidade de ser replicável, com baixo custo, né? A facilidade de se reproduzir aquele mesmo projeto em outras áreas. E é exatamente isso que o Prêmio Inovare faz. Dá destaque a ações que tornam a justiça mais acessível à população. As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira, dia 18, para 6 categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania. Os temas são livres. Para fazer a inscrição, basta acessar o site, criar um cadastro e responder as perguntas de forma objetiva. Depois, é só enviar o formulário para confirmar a inscrição. O prêmio é uma iniciativa do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Advocacia Geral da União e de associações jurídicas e conselhos de justiça, e tem o apoio do Grupo Globo. Este ano, na 20ª edição, o Prêmio Destaque terá o nome do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que morreu em 2014. Ele foi um dos idealizadores do Inovare. O tema do destaque é a defesa da democracia e do Estado de Direito. O diretor-presidente do Instituto Inovare, Sérgio Renaud, explica que a ideia é juntar a homenagem a Tomás Bastos com o repúdio aos ataques de 8 de janeiro. Nós não teremos uma democracia adequada e justa no Brasil enquanto não tivermos uma justiça acessível a toda a população e podendo ser utilizada por todos os cidadãos. Então, fortalecer a justiça é também fortalecer a democracia. A investigação do Ministério Público de Goiás encontrou indícios de que um jogador recebia um valor todo mês para aliciar colegas para um esquema ilegal de apostas esportivas. Uma mesada de R$5 mil. A operação Penalidade Máxima encontrou indícios de que o lateral esquerdo Denner Barbosa, atualmente sem clube, recebia esse valor. Só que existe uma diferença significativa em relação aos casos averiguados até aqui. A quantia viria de um outro apostador, sem ligação com a quadrilha investigada pelo Ministério Público de Goiás. Desde fevereiro, a operação se debruça sobre ações do empresário Bruno Lopes. Ele está preso, acusado pelo Ministério Público de Goiás de ser o chefe de um esquema capaz de aliciar jogadores, combinar lances em campo e beneficiar grupos de apostadores. As revelações de Denner, sugerindo que existem outros grupos atuando de forma semelhante, foi feita no dia 11 de fevereiro desse ano. O jogador e Bruno Lopes negociavam condições para manipular 2 partidas. Denner, então, anuncia trabalhar também para outro apostador. Bruno questiona se a função era aliciar outros atletas. O jogador confirma e diz que recebe uma quantia mensal pela tarefa. Mais tarde, Denner revela o valor: R$5 mil por mês, mesmo quando operações não são realizadas. Em mensagens trocadas dentro do grupo de Bruno Lopes, apostadores confirmam que enfrentam concorrência. Denner e Bruno também aparecem nas investigações negociando o placar parcial do jogo Goiás contra Goiânia pelo Campeonato Estadual deste ano. Trata-se da primeira vez no processo em que o resultado e não situações de jogo são oferecidas aos apostadores. As tratativas eram para o Goiânia terminar o primeiro tempo perdendo. O jogo acabou 2-0 para o Goiás, com gols justamente
na etapa inicial. Denner Barbosa foi interrogado pelo Ministério Público no dia 25 de abril, mas não foi denunciado. A defesa do jogador disse que ele apenas fingiu participar dos esquemas com o intuito de receber dinheiro de uma dívida antiga que Bruno Lopes tinha com ele. Para Felipe Marchetti, que estuda a manipulação de resultados, o sistema esportivo brasileiro é muito suscetível à ação de criminosos. Mas pode existir outros grupos mais sofisticados que tenham uma maneira de atuar mais desenvolvida, como é feito internacionalmente, que podem estar atuando sim aqui no Brasil. Hoje, o lateral direito Nino Paraíba, do América Mineiro, pediu demissão do clube. O nome dele está entre os citados na operação. A promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu a suspensão de 30 dias de 8 atletas investigados por participarem do esquema de apostas ilegais. O presidente do tribunal vai julgar a solicitação. Todos eles já haviam sido afastados preventivamente pelos clubes em que atuam. O tribunal também criou uma ouvidoria específica para apurar denúncias de manipulação no futebol brasileiro. O Memorial do Rei Pelé abriu as portas aos visitantes em Santos, no litoral paulista. São 200 metros quadrados com estátuas e objetos que fizeram parte da vida do rei. Para visitar o mausoléu, onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento, é preciso se cadastrar no site do Memorial Necrópole Ecumênica. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Leicester e Liverpool pela 36ª rodada do campeonato inglês. E nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Leicester e também as últimas notícias da equipe do Liverpool. O Leicester, há 3 jogos sem vencer, ocupando a zona de rebaixamento, precisa muito da vitória hoje em casa para poder não correr o risco de cair para a segunda divisão. Já o Liverpool, que vem uma sequência de 6 vitórias consecutivas, também quer a vitória para poder adentrar o G4 e ir para a Champions League o ano que vem. Então se você é torcedor do Leicester ou torcedor do Liverpool, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comente aí embaixo o seu palpite, porque o Liverpool visita o Leicester no King Power Stadium nesta segunda-feira, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, em jogo válido pela 36ª rodada do campeonato inglês. Os donos da casa lutam desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto o Liverpool ainda sonha com uma vaga à próxima Champions. O Leicester está longe de protagonizar uma boa campanha no campeonato inglês. Com 30 pontos, a equipe comandada por Dean Smith ocupa a 19ª posição na tabela e vive situação complicada. A última vitória do Leicester foi pela 32ª rodada e na última rodada perdeu para o Fulham em Londres. Já o Liverpool, por sua vez, emendou uma sequência positiva em meio a uma temporada marcada por irregularidade e jogos ruins. Os Reds somam 6 vitórias consecutivas e subiram na tabela, ocupando atualmente o 5º lugar com 62 pontos. Com isso, os comandados de Jürgen Klopp ainda podem sonhar com uma vaga à próxima Champions League, mas a situação ainda é difícil, pois o 4º colocado Manchester United possui 66 pontos. É provável a escalação hoje da equipe do Leicester deve ter Iversen, Pereira, Faes, Soinko, Castanhe, Ndidi, Dersburg-Hall, Tete, Maddison, Burns e Jamie Vardy. Já a provável escalação do Liverpool deve ter Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Jones, Fabinho, Henderson, Salah, Gakpo e Luiz Dias. O jogo de hoje vai ser apitado por Craig Persson, vai contar com os assistentes James Manor-Ryan e Mark Perry, na arbitragem de vídeo Chris Kavanagh. Como ele já disse, o Liverpool ocupa a 19ª colocação, 35 jogos, 30 pontos, são 8 vitórias, 6 empates e 21 derrotas, marcou 49 gols, sofreu 64 e tem um saldo de menos 15. Já a equipe do Liverpool, 5ª colocada, 35 jogos, 62 pontos, 18 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 67 gols marcados, 42 sofridos
e um saldo positivo de 25 gols. Na rodada passada, o Leicester jogou fora de casa e tomou 5-3 do Fulham, com 2 gols do Willian, 1 gol do Carlos Vinícius e 2 gols do Tom Kearney. Pelo lado do Leicester, os gols foram 2 gols do Burn e 1 do James Maddison. Já o Liverpool na rodada passada jogou em casa e bateu o Brentford pelo placar de 1-0, gol marcado por Mohamed Salah. Na próxima rodada, que vai ser a penúltima rodada do campeonato, a 37ª, o Leicester vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Newcastle, jogo marcado para acontecer segunda-feira, dia 22/5 às 4 horas da tarde. E a equipe do Liverpool na penúltima rodada joga em casa contra a equipe do Aston Villa, jogo marcado para sábado, dia 20 às 11 da manhã. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.